Seu sonho se realiza com beleza e sofisticação na Encantos de Clara. O seu sonho começa aqui. Sexta-feira, dia 15 de outubro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 1 a 7. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não tenhas medo, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo, dirigindo-se à multidão depois de se ter enfrentado com as autoridades religiosas judaicas, ou seja, com os fariseus e os escribas. O Evangelho conta-nos que a multidão era tão grande que se atropelavam uns aos outros. Aí fica claro que estavam sedentos da palavra de Jesus, que falava com tão extraordinária autoridade aos seus líderes religiosos. Mas São Lucas informa-nos que, antes de mais, Jesus começou a falar aos seus discípulos dizendo: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nosso Senhor quer levar-nos à prática da sinceridade e transparência, superando a hipocrisia com que procediam os fariseus, os escribas, pois mostravam uma atitude externa, não conforme com os seus caminhos interior de vida. Fingiam ser o que não eram. É contra isto que Jesus nos quer prevenir do Evangelho de hoje, quando diz: nada há escondido que não venha a ser conhecido. Sim, tudo virá a ser revelado. Por este motivo devemos lutar para ajustar a nossa vida de acordo com o que professamos e proclamamos. Obviamente, isto não é fácil, mas devemos temer, pois o nosso Deus está atento. Tal como disse São João Paulo II, o amor de Deus não impõe cargas que não possam levar, porque para tudo que nos peça, Ele nos capacitará com a ajuda necessária. Nada se passa sem que Ele o saiba. Até os nossos cabelos estão contados. Sim, nós temos valor perante Deus. Não tenhamos medo, pois o seu amor não tem limites. Senhor, concede-nos a sabedoria para conduzirmos a nossa vida de acordo com as exigências da nossa fé, mesmo nos meios das dificuldades deste mundo. Jesus dará esperança aos seus discípulos. Jesus era especialista nisso. Ele sempre tinha palavras de vida eterna, principalmente para aquelas pessoas que não tinham mais sentido na vida, que eram dominados pelo medo, pelas opressões sociais e religiosas. Muitos ali não percebiam o verdadeiro valor que tinham, pois eram castrados por aqueles que detinham o poder, tanto social como religioso. Jesus vem trazer uma luz no fim do túnel. E como sabemos, as palavras de Jesus ecoam até nós, hoje e sempre. E Ele ainda quer dizer isso para cada um de nós. Não devemos ter medo de tudo que vemos: violência, crises econômicas, doenças sociais, como depressão,
Claro que devemos estar atentos à realidade. Ter cuidados, pois infelizmente todas essas coisas existem, estão presentes no mundo e não podemos fugir. Porém, não podemos nos entregar ao medo. Devemos sim acreditar na misericórdia e na providência divina. Ele sabe de tudo. Ele faz bem em todas as coisas e principalmente Ele nos ama. Nós temos valor, nós somos especiais, somos filhos de Deus. Ele quer que sejamos santos e retos como seu Filho. Ele não nos quer como os fariseus, sepulcros caiados, mas quer que sejamos repletos do Espírito Santo. Anunciando a palavra, vivendo a palavra, quer que sejamos diferentes neste mundo e façamos nossa parte para diminuir a tristeza, a triste realidade que está diante dos nossos olhos. Não nos entreguemos ao medo, sejamos confiantes no amor de Deus. Aqueles que estão mais próximos do Senhor são os primeiros que escutam os seus ensinamentos, logo são os que mais aprendem com o Mestre. Milhares de pessoas se reuniam para escutar Jesus falar. Porém, ele se dirige primeiro aos seus discípulos. Todos nós temos que ter a comunhão com Jesus e através da oração, da intimidade com Ele por meio do seu Espírito Santo, recebemos o alerta para que não venhamos a cair na hipocrisia do mundo. O fermento dos fariseus era a falsidade, isto é, eles falavam o que não viviam e exigiam dos outros ações que eles mesmos não praticavam. Suas palavras, gestos e atitudes divergiam do que eles traziam dentro do coração. Faziam julgamentos inconsequentes e não tinham compaixão com os erros das pessoas. E por essa razão eram temidos pelo povo. Jesus, no entanto, pregava a transparência e a verdade como normas de vida para todos os homens. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E acrescentava: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Temei aqueles que, depois de tirar a vida, têm o poder de lançar-vos no inferno. A todos, um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233.